o processo divino, processo que a pessoa passa e como eu posso acelerar esse processo. Processo, nós estamos orando em línguas e muita gente não entende alguns processos da oração em língua e alguns processos que nós passamos durante a vida. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando que a oração em línguas produz uma limpeza, é um processo. Tem muita coisa no nosso interior que precisa ser tirado, precisa falsos ensinos errados, conceitos, fortalezas, traumas, que precisa ser tirado da nossa vida. Então, o processo da oração em línguas começa isso. E por isso que, às vezes, quando a pessoa começa a orar em língua, piora as coisas. Nós sempre falamos isso, que, às vezes, quando a pessoa começa a orar em línguas, piora a situação. Então, é isso. Eu começo a orar em línguas e piora. Às vezes a pessoa começa a pensar um monte de coisas que não pensava antes. Uma vez um pastor amigo meu falou assim que ele começou a pensar um monte de coisa quando ele entrou no processo da oração em língua, na prática da oração em língua. O que é a prática da oração em língua? Não é orar um dia em línguas e ficar 3 dias sem orar. Na prática da oração em língua é algo que você está fazendo todo dia. Aí você fala, eu estou na prática da oração em língua. Por isso que quando a pessoa fala, pastor, eu estou orando em línguas e está acontecendo isso e aquilo, fala, você está na prática. A prática é diário. Então, quando ele entrou na prática da oração em línguas, ele começou a ter um monte de pensamento, muita luta interna na mente. E ele foi falar para o pastor, pastor, estou orando em língua e está piorando as coisas. Ele falou, é isso mesmo, não é que esses pensamentos, essas coisas já estavam dentro dele. Quando ele começou a orar em língua, o Espírito Santo começou a revelar coisas que estavam dentro da alma dele. Tem muitas coisas que existem na nossa alma, de enganos, de mentira, de falsos ensinos, que precisa ser tirado. Então, quando você começa a entrar no processo da oração em línguas, é isso que acontece, o processo. E nós vamos estar falando de vários processos que nós passamos. Então, quem for chegando, já vai curtindo, vai dando like para essa live alcançar o maior número de pessoas. Então nós oramos em língua, entramos em um processo de limpeza. Fiz até um vídeo curto que existe 2 processos, existem vários, né? Mas eu falo nesse vídeo curto que eu fiz aí, um vídeo que eu coloquei aí no canal, o processo da limpeza e o processo da atração. Primeiro você está sendo tipo purificado e depois as coisas estão sendo atraídas para você, atraindo pessoas, recursos, atraindo oportunidade, coisa que tudo tem a ver com o seu chamado e com o seu propósito. Então, num processo de Deus, Deus quer criar em nós a imagem de Cristo, a imagem de Jesus. Cada dia mais nós se parecer mais com Jesus. E é um trabalho diário do Espírito Santo nos revelando a sua palavra, nos conduzindo, nos guiando. Então, é isso que ele está fazendo. Então, tem pessoas que entram em processo de dificuldade, de deserto, muitas vezes pelos seus próprios pecados. É as consequências do pecado. Então, muitas vezes a pessoa passa em dificuldade pelas suas próprias consequências. E realmente nós erramos mesmo, nós pisamos na bola, mas só que dependendo do problema, às vezes tem coisa que você erra, as consequências variam, né? Pode ser uma consequência pequena, pode ser uma consequência grande, pode ser uma consequência grave, mas realmente nós passamos em alguns processos, algumas pessoas passam em processos, isso eu já vi na minha caminhada, na minha jornada, tenho 52 anos, 30 anos na fé, eu já vi isso acontecer, pessoas passando de processos por causa das suas próprias atitudes, pelos seus próprios pecados, pessoa que briga facilmente, pessoas que pecam, pessoas que xingam, passam por processos. Ela mesma gera o problema para ela. Ela mesma produz algo que traz sofrimento para ela mesma. E ela, pastor, por que eu estou passando por isso? Às vezes está é tão claro que ela está passando por isso por causa dela mesma. Fala assim, meu irmão, você está passando por isso por causa de você mesmo. Igual, vamos dar um irmão ele não consegue submeter a autoridade no emprego. Eu conheci irmãos assim. E aí ele sai do emprego e aí ele falando para mim, para justificar, não, é que eu não aceito fazer as coisas erradas. E ele querendo dizer que todo patrão dele era que mandava ele fazer coisa errada e ele não aceitava fazer coisa errada, porque ele era muito certinho.
mas na verdade é porque ele era orgulhoso mesmo. Então ele estava nesse processo, e aí sair de um emprego, sair do outro, não conseguia estabilidade, não conseguia melhorar de vida financeiramente, porque não permanecia em nada. É igual uma irmã também, que ela vivia saindo de uma igreja, um dia eu conversando com ela falou isso, e que aí ela querendo dizer que todos os pastores eram errados. Eu até falei para ela, então sempre foi a certa, e todos os pastores errados, e ela é. E aí eu falei assim, aí dá vontade de falar, é orgulho, né? Porque na verdade ela errava e não submeter. Ela tinha dificuldade de submeter a autoridade. Então, às vezes nós passamos de alguns processos por causa da consequência do pecado. Então, primeiro processo de limpeza, você vai orando em línguas, às vezes piorou, porque Deus está te purificando. E às vezes você entra num processo de dificuldade por causa de pecados, de erros, de má conduta, de falta de sabedoria. O pastor Mike Murdock, um pastor muito sábio, falou assim, você não tem um problema, você tem falta de sabedoria, porque se você tivesse sabedoria, você resolvia o seu problema. Ele falou, você não tem problema, você tem falta de sabedoria. Com a sabedoria você resolve o seu problema. E por falta de sabedoria, muitas vezes nós mesmo criamos o nosso problema. Arrumamos problemas. Então, nós passamos por vários processos. Quem chegou, vai dando like, porque eu quero falar como acelerar o processo, como eu posso acelerar este processo que nós passamos durante a nossa vida. Então, primeiro nós falamos desse processo da purificação, da oração em línguas. Quem está orando em línguas, quem acompanha nosso canal, nós fazemos várias lives sobre oração em línguas, nós vamos fazer muito em julho, e existe um benefício, existe vários benefícios de quem ora em línguas, mas mesmo esses benefícios tem um momento que ele está passando por processo, alguns maiores, outros menores, e também pessoas que causam o seu próprio problema, pessoas que causam as suas próprias dificuldades por erros, má condutas e pecados. Mas também, aí que está um grande detalhe, muitas vezes Deus permite eu entrar no deserto. Deus permite a pessoa entrar num processo, não de enfermidade, processo de dificuldade, deserto, para a pessoa chegar na terra prometida. Mas por que Deus permite a pessoa passar no processo da dificuldade? Por que Deus permite? Porque Deus quer forjar um caráter que a pessoa não desista. Ele quer forjar um caráter que a pessoa não desista por qualquer coisa. Vamos dizer, Deus quer dar uma grande empresa para a pessoa, mas ele é uma pessoa que desiste. Ele é uma pessoa que ele é vitimista, ele só fica, eu sou um pobre coitado, ninguém gosta de mim, eu não consigo, eu sou isso, aquilo. E aí Deus vai dar algo na mão dessa pessoa, ele não vai ficar nem um mês na empresa. Vamos dizer, Deus querendo dar algo grande, algo especial, de ele se tornar um grande empresário. Eu vou falar de várias áreas, mas estou falando nessa área. E ele é um vitimista, ele é fraco. No primeiro problema que ele tiver, ele vai correr, porque um grande empresário tem problema, tem dificuldade. Vamos dizer que Deus quer dar um ministério, uma grande igreja para um homem, para uma mulher de Deus, mas ele também ele é fraco, ele desiste de qualquer coisa. Deus permite o deserto para treinar essas pessoas a ficar forte. Pessoas que não desistem por qualquer coisa, pessoas que perseveram, pessoas que não desistem. Então Deus permite muitas vezes um processo difícil. Não estou falando que ele enviou o processo, e ele permite para curar o nosso coração, tirar a fraqueza, a desistência, tirar orgulho, vaidade. Ele começa a purificar a nossa vida nesse processo do deserto para chegar na terra prometida e ser bênção na terra prometida. Para quando chegar isso que ele prometeu para a nossa vida, seja uma empresa, um grande ministério, uma casa própria, um carro, seja algo que ele
quer te entregar, você vai ser bênção com isso que ele vai entregar nas suas mãos. Por isso que nós passamos nesse processo, e ele permite nós passar por processo de dificuldade, porque ele está forjando o nosso caráter para ser um líder, para ser um guerreiro, para ser uma pessoa que não desiste, para ser uma pessoa que avança, para ser uma pessoa que faça a diferença nessa terra. Porque qualquer pessoa que vai fazer diferença nessa terra, ele vai ter oposição. Qualquer pessoa que vai fazer diferença nessa terra, ele vai ter dificuldade. Qualquer pessoa que vai fazer diferença nessa terra, ele vai ter críticos. Porque ele não vai ser aceito por todos. E como eu posso acelerar o processo? O primeiro processo é o que nós falamos aqui, da oração em línguas. Não pare de orar em línguas, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Você está edificando a sua fé. Segundo, algo muito importante para acelerar todos os processos de Deus é a adoração. Você, um momento do seu dia, você vai no seu quarto e adore com palavras, com louvor, mas adore. Fala, Jesus, eu te amo. Porque a Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e verdade. E há um poder sobrenatural na adoração também. Junto com a oração em línguas, você ora muito em línguas e tem um período do seu dia, de manhã, à tarde ou à noite, você vai adorar a Deus. Por dois motivos. A adoração atrai a presença. A Bíblia diz que em vários textos que quando eles começavam a adorar, a glória de Deus vinha lá no templo de Salomão, no tabernáculo. Então, adore. Isso vai acelerar o seu processo. Continue orando em línguas e adore a Deus. Entenda só. E outra coisa que a adoração faz, quando você entra num quarto e que você criar um hábito de adorar a Deus, nem que seja meia hora todo dia, meia hora, você só vai levantar, não vai pedir nada. Você só vai falar, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, ou com fundo musical, ou sem fundo, aí vai com você o que você acha melhor, que ajuda você, você vai declarar a palavra de amor, meia hora. Sabe o que acontece? Fora de acelerar o processo, algo que talvez ia ser 2 anos você passando por aquilo, você vai acelerar para 1 ano, para 6 meses, acelera o processo mesmo. Junto com a oração em língua, quando você adora, acelera o processo. Estou te dando uma chave mesmo. Mas uma coisa que a adoração faz na nossa alma, quando nós estamos em processo de dificuldade, quando nós estamos passando por dificuldade, nós temos vontade de louvar a Deus, adorar? Não. Eu não tenho vontade de adorar a Deus. Aí, isso mexe com a sua fé. Você fala assim, eu não estou com vontade nenhuma de adorar a Deus. Estou triste, estou chateado, mas eu vou adorar, porque Ele é o único digno de honra, e de glória, de majestade. Isso é algo sobrenatural. E você mesmo triste, mesmo chateado, você lembra, Senhor, estou aqui para declarar que eu te amo, para declarar que eu te adoro, não importa a minha situação, meu Deus. Isso é poderoso. E sabe o que vai acontecer? Talvez não no primeiro dia, segundo dia. Você vai começar a ser banhado pela presença de Deus. Isso vai ser uma terapia para a sua alma. Isso vai trazer um descanso para a sua alma. Você que está passando por um processo difícil. Você ir adorar vai ser muito difícil, mas se você fizer isso todo dia, meu irmão, meia hora pelo menos, ou mais, mas meia hora só para adorar. Fora você está orando em língua, você pode orar todo dia, toda hora, andando de carro, andando na rua, lavando louça, varrendo a casa, vai orando em língua, mas em um momento você vai parar e falar assim, agora eu vou adorar a Deus, não vou pedir nada, eu só vou levantar minha mão e adorar. Meu irmão, faça essa experiência como você vai ver. É uma terapia, sua alma começa a ser banhada pela presença e algo dentro de você começa a mudar. Sua fé é avivada de uma forma sobrenatural. Por isso que o processo é acelerado.